Programa Boa Vida. Oferecimento Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia. Hospital Unique. Um novo conceito em hospital em Goiânia. Boa noite. Nessa quarta-feira de cinzas, a gente está aqui firme para falar sobre saúde com você, para te deixar bem informado. Como é que foi o carnaval? Exagerou? Então agora está na hora de tirar o pé do acelerador e tomar bastante água, dar uma desintoxicada aí, se você se jogou com muita força, tá bom? Quero mandar um beijo, começar mandando um beijo para um querido amigo lá de Anápolis, que é o Tauni Mendes. Ele está aqui, ele escreveu esse livro, vai lançar agora, no comecinho de março, lá em Anápolis, é sobre o Museu de Anápolis. E aí ele é um historiador, ele conta toda a história, ele é uma pessoa que tem um texto leve, um cara bacana, e eu quero mandar um beijo bem grande para você. Tá bom, Tauni? Boa sorte. E no lançamento aí, toda sorte do mundo para você. Hoje a gente trouxe dois assuntos que eu considero extremamente interessantes, até porque tem um número muito grande de pessoas com esses problemas. O primeiro, a gente vai falar sobre transtornos alimentares, anorexia, bulimia, o que é patológico, o que é só uma simples ansiedade normal em uma pessoa que de repente está passando um problema e de repente está ali, vê um pacote de biscoito, enquanto ela não seca aquele pacote, ela não sossega, enfim. A gente vai dar uma destrinchada nesse assunto e de repente, se você se enquadra em alguns desses sinais e sintomas, é bom se tratar, porque eu estava conversando com o nosso convidado de hoje, que é o psiquiatra Rodolfo Nunes Campos. Boa noite, doutor. Boa noite. E ele me disse que tem um número muito grande de pessoas que não procuram tratamento. Então, fique atento, tá? Se você tem hábitos alimentares, assim, difíceis e de repente patológicos. Depois a gente vai para um outro assunto que de certa forma tem alguma relação, que é a autoestima. Vamos falar com a psicóloga Berta Elias. Ela já esteve aqui no nosso programa há algum tempo atrás, eu gostei muito de conversar com ela e a convidei novamente para a gente falar sobre autoestima. Afinal de contas, é muito bom a gente ter uma boa autoestima, a gente gostar da gente, ter segurança para viver bem, ao contrário daquelas pessoas que totalmente exigentes, que colocam defeito em tudo que fazem, na imagem, e, enfim, tem histórias louquíssimas de pessoas com baixa autoestima. Mas ambos os problemas têm tratamento. E aqui no programa de hoje a gente vai procurar saber tudo sobre autoestima e sobre transtornos alimentares. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital.
Estamos de volta. O assunto da primeira entrevista é transtorno alimentar. E, assim, eu acredito que várias pessoas tenham esse problema e nem saibam disso. A gente vai conversar com o Dr. Rodolfo Nunes Campos, ele é psiquiatra. Então, doutor, eu gostaria de começar definindo o que pode ser considerado um transtorno alimentar. Sim. O transtorno alimentar, na verdade, ele pode se apresentar de diversas maneiras, né? E em algumas dessas apresentações a gente classifica em subtipos. Então, os mais conhecidos são a anorexia nervosa e a bulimia. Então, o que caracteriza eles de uma forma geral? É a distorção da imagem corporal, ou seja, como a pessoa se percebe, a imagem que ela faz de si mesmo, e isso se repercute geralmente em um comportamento alimentar alterado. Então, tanto na anorexia quanto na bulimia, o fator central é essa distorção da imagem corporal. Vamos definir, a anorexia é? A anorexia é aquele transtorno alimentar onde a pessoa tem um intenso medo de ganhar peso, a pessoa tem uma distorção da imagem corporal, onde ela se sente que ela está gorda ou que partes do seu corpo estão gordas. Então, por isso, ela se envolve num comportamento de evitar ganhar peso ou de perder peso, e isso pode chegar ao ponto de comprometer a sua saúde, porque o emagrecimento se torna exacerbado. E bulimia? Bulimia é o tipo de comportamento alimentar caracterizado pelas compulsões, que é aquilo de comer uma grande quantidade de comida em um curto espaço de tempo, seguido das purgações, que são a indução de vômitos, o uso de laxantes. Então, é a compulsão seguida de um meio de purgar esse alimento. Então, ela come exageradamente, depois se arrepende e tenta colocar para fora esse alimento de qualquer maneira. Isso. A anorexia sempre anda junto com a bulimia? É muito comum. Há uma tendência na psiquiatria de que a gente comece a ver esses dois transtornos não como separados, ou em alguns casos como separados, porque eles têm muitas características comuns. Então, mesmo a anorexia pode acontecer também com episódios de compulsão, isso não é exclusivo da bulimia, e muitas vezes a pessoa pode iniciar um quadro em anorexia e evoluir posteriormente para a bulimia. E é mais frequente que isso aconteça na adolescência? Parece que eu estava lendo assim sobre isso na internet. Sim. A idade preferencial de se acontecer é na adolescência. E mais entre as meninas? E mais entre as mulheres. A proporção de mulheres para homens chega a ser de 10:1, 10 vezes mais comum em mulheres. E a idade preferencial é na adolescência, sendo pouco comum se iniciar na infância ou então a partir da idade adulta ou meia-idade. E quais são os sintomas que, de repente, quem está por perto possa... Porque a pessoa, propriamente dito, nem percebe os sintomas, Exatamente. Né? Ela vai entrando nessa onda sem saber o que está acontecendo, que é um distúrbio mesmo. Mas quem está por perto, de repente, pode falar, epa, acender a luz amarela e falar, vamos começar um tratamento, não vamos deixar que isso evolua. Então, quais são os sinais ou sintomas desses dois problemas? Sem dúvida, vai ser preferencialmente um familiar ou uma pessoa que convive bastante com o portador do transtorno alimentar que vai perceber, porque a pessoa que tem transtorno alimentar ela não vai entender isso como algo errado ou ela não vai perceber que isso esteja lhe causando problemas. Então, os primeiros sinais têm a ver com essa percepção de como a pessoa tem se sentido em relação ao seu corpo, ao seu peso, de perceber que ela tem reclamado de insatisfação com o seu peso, com a sua forma do corpo, se comparando muito com as outras pessoas, mudando o padrão alimentar, passando a ter dietas muito restritivas ou exageradas. Isso é um alerta, principalmente se for nessa fase, né, da puberdade, da adolescência, que é uma idade de risco para surgir os transtornos alimentares. Mas é preciso ter uma predisposição genética ou isso pode ser adquirido mais ou menos nessa fase? Sem dúvida, há um forte componente genético, mas a gente entende que isso tem uma forte influência do ambiente também. Então, a gente sabe que familiares de pessoas que têm transtorno alimentar têm uma chance maior de ter transtorno alimentar ou de ter outros transtornos psiquiátricos que são
comuns ocorrerem juntamente com o transtorno alimentar. Mas certamente uma série de fatores ambientais e sociais influenciam também. Então são esses dois pilares que desencadeiam o transtorno alimentar. Esses fatores que você falou, ambientais e familiares? E sociais. E sociais, são o que você acha que é... Que fatores são eles? Fatores ambientais têm muito a ver com a criação da pessoa, com o ambiente familiar. Mas que tipo? Todo tipo de conflito familiar pode influenciar em uma pessoa que está vulnerável. Né? Então, por exemplo, assim, se o irmão, o pai ou a mãe começa a tratar a pessoa de uma forma pejorativa, isso aí pode de repente se a pessoa tem uma predisposição, pode ser o gatilho. Pode ser o gatilho. É difícil. Então, por exemplo, sua gorda, sua baleia, ou seu gordo. É difícil apontar um fator porque vários fatores têm um peso, mas certamente esse tipo de situação, situação de cobrança, de crítica de uma forma não construtiva, isso é um fator que influencia muito. Outro fator, por exemplo, em decorrência disso, a pessoa iniciar uma dieta porque está realmente acima do peso e, a partir daí, desenvolver uma busca pelo emagrecimento quase obsessiva e iniciar o transtorno alimentar. Então, é preciso que haja uma predisposição genética? Sim. Uma pessoa simplesmente que esteja passando por uma situação difícil e isso desencadeie a compulsão pela alimentação, vamos supor, ela come um pacote de biscoito, ela senta e come um pudim inteiro, isso para poder passar o nervoso, o estresse, a ansiedade. Isso até quando? Isso pode ser natural, normal e a partir de quando isso é patológico? Isso é uma questão muito importante, porque nos transtornos alimentares, a alteração não é só da alimentação. Então, há uma série de outros fatores, como a gente disse que a distorção da imagem corporal, a maneira como a pessoa se vê, é o fator fundamental para que ocorra. Então, uma série de outras condições podem cursar com um padrão alimentar alterado, mas não passa a ser, por conta disso, um transtorno alimentar. Por exemplo, uma situação que a gente considera como normal, a gente não vê como doença, mediante uma situação em que a pessoa se sinta mais ansiosa ou esteja mais preocupada, ela pode acabar comendo um pouco mais, sem que necessariamente ela tenha um transtorno mental. Ou muitas vezes a pessoa pode ter depressão, uma depressão não como uma reação simplesmente a um fato, mas a depressão como uma doença médica, e ela cursar tanto com aumento de apetite quanto com redução do apetite. Então, a alteração alimentar em si não caracteriza o transtorno alimentar. Então, é importante que essa pessoa seja avaliada para o quanto antes ver a necessidade de iniciar um tratamento. Ok, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós vamos falar sobre o mecanismo da fome. Como é que acontece que o cérebro processa a fome, como é que chega até você? E outra coisa, eu, por exemplo, quando eu estou tensa, eu travo, eu não quero comer, por que em algumas pessoas a torneirinha se abre e nas outras se fecha? Daqui a pouco a gente vem falar sobre esse assunto e eu quero só te lembrar que o Laboratório Núcleo é um laboratório preparadíssimo para fazer a análise dos seus exames de laboratório. Então, se você chega no núcleo, você é atendido de forma eficiente e rápida. Lá dentro, o laboratório está equipado com o que há de mais sofisticado em termos de equipamentos, que hoje nem a mão humana entra em contato com o exame, mesmo na hora da análise, porque quem analisa é a máquina e dá um laudo prontinho para o médico. Isso tudo você pode fazer no Laboratório Núcleo. Se você tem alergia, lá tem o Imunocap, que é um aparelho maravilhoso que consegue testar mais de 850 tipos de alergias diferentes. Isso é o Laboratório Núcleo, um laboratório dirigido por endocrinologistas, patologistas do mais alto nível, e é aberto aos sábados, domingos, feriados, na matriz. Você vai qualquer hora que você precisar, o núcleo está lá, com uma pessoa que te recebe bem, te faz o exame e você nem sente. Tá bom? Um beijo para toda a família. Oliveira Reis, daqui a pouco já está de volta. Até já.
Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Prepare-se para uma viagem inesquecível por um dos lugares mais bonitos do planeta. Com muito conforto e diversão, você poderá desfrutar de uma das maiores riquezas do Brasil. Venha para a Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso de Goiás. Não se esqueça, o paraíso é aqui. De volta falando sobre transtornos alimentares. O nosso convidado é o psiquiatra Rodolfo Nunes Campos. A gente estava falando sobre bulimia, sobre anorexia. Agora, voltando à bulimia, uma pessoa que se alimenta e depois vomita, o que pode acontecer com essa pessoa? O vômito induzido, nesses casos, ele pode gerar uma série de alterações físicas no organismo da pessoa, no sentido de alterar o equilíbrio do organismo da pessoa. Então, porque ele faz isso em todas as refeições? O hábito é assim? Não tem um padrão. Então, a pessoa pode fazer isso muito frequentemente em toda a refeição ou em uma proporção delas, mas quanto mais frequente, mais grave. E isso, por exemplo, se a pessoa não se trata, a tendência é se tornar cada vez mais frequente? Sim, o tratamento, o quadro tende a ficar mais grave. Isso passa a ser mais frequente muitas vezes. E esses vômitos, o que acontece é que eles podem provocar uma desnutrição em alguns casos. Em outros casos, eles não são suficientes para provocar desnutrição, mas eles têm uma alteração dos hidroeletrólitos no corpo, a pessoa pode desenvolver uma acidose metabólica. Então, a frequência dele, que determina a gravidade do quadro, pode levar a consequências físicas muito sérias. E esse é mais difícil até dos pais verem, né? Porque a pessoa vai para o banheiro, faz a indução do vômito. Sim. Geralmente, quando se percebe, isso já está acontecendo há um bom tempo e o quadro já está bem avançado. Me fala a diferença entre compulsão alimentar, anorexia e bulimia. Bom, existe uma outra condição que a gente chama de compulsão alimentar periódica, que ela é um pouquinho diferente da anorexia e bulimia. Por quê? Porque a pessoa se envolve em compulsão, mas ela não tem métodos purgativos, como o vômito, o uso de laxante. Então, ela tem apenas a compulsão sem a purgação. Então, ela tem a compulsão e a culpa, ela mantém a culpa. A culpa é presente. A culpa é presente. Então, nesses casos, apesar de parecer ser menos grave que os demais, merecem atenção, porque eles também têm consequências para a saúde da pessoa muito sérias e, na verdade, esses quadros que não são tão típicos ou tão claros como a anorexia e a bulimia são mais frequentes e precisam de tratamento da mesma forma. Mas é muito difícil se livrar dessas doenças? O tratamento costuma ter uma boa resposta, mas
existem variações individuais. Existem aqueles casos que certamente ainda pode permanecer com sintomas, mas em geral o tratamento proporciona uma boa melhora, a pessoa se recupera, ou nos casos que não melhora completamente, que não são a maioria, ela tem um grande alívio dos sintomas e pode ter uma vida mais tranquila. E como é que é o tratamento? É com remédio? O tratamento envolve tanto o uso de medicações quanto a psicoterapia. A gente sabe que a combinação desses dois tipos de tratamento é o que promove a melhor resposta. O tratamento com a medicação depende muito de cada caso, porque é muito comum que os casos de transtorno alimentar não venham sozinhos, venham acompanhados ou de depressão, ou de transtorno bipolar, ou de outro transtorno de ansiedade. Então, você tem que fazer o tratamento dessa outra condição também. Então, é um tratamento muito individualizado. Então, por exemplo, a bulimia, a anorexia vem acompanhado com outro transtorno. Geralmente. Ou o outro transtorno vem acompanhado É muito incomum que ela venha sozinha. Então, em alguns casos, você percebe que o que se iniciou foi o outro transtorno. Por exemplo, a pessoa tinha transtorno bipolar, após algum tempo passa a apresentar também transtorno alimentar, ou o outro transtorno evolui depois de um tempo que já se iniciou o transtorno alimentar. Em qualquer um dos casos, a gente tem que fazer o tratamento de uma forma abrangente, tratar todos esses sintomas para que a pessoa tenha uma boa resposta. E esses medicamentos, eles têm efeitos colaterais, doutor? Claro, né? Toda medicação tem efeito colateral, mas quando a gente escolhe fazer o tratamento, a gente escolhe fazer isso pelo que a gente espera de eficácia. Então, o tratamento ideal é aquele que é muito eficaz e muito bem tolerado, ou seja, não tenha ou tenha pouco efeito colateral. Então, existe uma variação que é individual, tem pessoas que estão mais propensas a ter um determinado efeito colateral que outras. Existem outros efeitos colaterais que estão relacionados à medicação em si, determinados medicamentos costumam dar mais efeitos colaterais, mas o importante é que a pessoa se vincule ao tratamento, porque se houver necessidade de ajuste, de mudança, para que isso seja bem tolerado, ela vai estar em acompanhamento e isso vai ser possível. O importante é a pessoa começar, né? Certamente. Começar, porque quanto mais se prorroga isso, mais grave vai ficando o problema, a situação. Doutor, como é que acontece o mecanismo da fome no corpo, com o cérebro? Sim, o mecanismo da fome é um mecanismo bastante complexo e ele é um mecanismo natural e adaptativo, ou seja, todos nós temos esse mecanismo porque isso ao longo do tempo, da evolução humana, propiciou que o ser humano buscasse o alimento, se mantivesse vivo. E, inclusive, na anorexia, isso é um pouco inadequado o termo, porque anorexia quer dizer sem apetite ou com redução do apetite, que não é o que acontece, na verdade. Ela fica com fome. A pessoa tem fome, mas o seu medo de engordar, o seu pavor de engordar e a sua distorção da imagem que faz de si própria é tão grande que ela se sacrifica e mesmo com fome fica sem comer ou come, mas provoca os vômitos. Então a fome não é o fator determinante para que ocorram os transtornos alimentares. E esses medicamentos que você dá para essas pessoas não tem nada a ver com inibidor de apetite? Não. O tratamento ele não visa, por exemplo, aumentar a fome ou diminuir a fome para tentar normalizar o comportamento alimentar. Ele visa, então, em primeiro caso, tratar as condições comórbidas, que é o que a gente disse. Se a pessoa tem depressão, a gente deve tratar a depressão também. Se ela está com ansiedade, tratar a ansiedade também. E o tratamento em si com a medicação tem o objetivo de melhorar um pouco a imagem que a pessoa faz de si mesmo, de conseguir melhorar a impulsividade, que é algo que está muito alterado. O que acontece lá no cérebro, por exemplo, para começar a distorcer a imagem dessa pessoa no espelho? Isso é incerto. A gente não sabe muito bem por que determinadas pessoas têm isso e outras não. A gente sabe que tem uma carga familiar genética e determinadas situações, como a gente diz, situações familiares, situações sociais como, por exemplo, a pressão da mídia para um certo padrão de beleza. A gente sabe que nos países industrializados isso é mais frequente por conta disso. Verdade. Então, a junção desses fatores todos... Se a pessoa, de repente, tem
um distúrbiozinho aí, aí cai. Como é algo muito complexo, que tem muitos fatores envolvidos, o tratamento também deve ser dessa forma. Com o psiquiatra, com o psicólogo, muitas vezes é necessário o acompanhamento com o nutricionista, para que ele tenha uma abordagem mais ampla. Algumas outras pessoas, como é o meu caso, quando tem algum problema, perde a fome. É estranho isso. Né? Não passa nada, não desce. Isso é comum. Em determinadas pessoas, quando elas estão ansiosas, elas perdem o apetite, não conseguem comer nada. Em outras pessoas, quando estão ansiosas, passam a comer mais. Então, isso é algo muito individual e está relacionado à ansiedade de base. E esses medicamentos devem ser todos à base desses medicamentos que controlam a ansiedade, né? Geralmente, sim. Porque tudo passa pela ansiedade, não é? É que, na verdade, a ansiedade é um sintoma muito amplo e é pouco específico. Verdade. Então, ela existe desde a situação que é normal, todo mundo passa normalmente por ansiedade, até nos diversos transtornos psiquiátricos. Então, doutor, eu queria que você desse um recadinho naquela câmera ali para as pessoas que, de repente, estão passando por esse problema e ainda não começaram o tratamento. Sim. O que eu acho que é o mais importante é ficar atento, né? Tanto a pessoa que talvez esteja percebendo que está insatisfeita com seu padrão corporal, padrão alimentar, atentar que isso pode ser um transtorno alimentar e o tratamento vai ajudar. Quanto o familiar ou a pessoa que está próximo, que percebe que houve uma mudança nesse sentido, de que talvez seja bom passar por uma avaliação para identificar o que está acontecendo e, se for uma dessas condições, o início do tratamento precoce é a melhor opção para que a pessoa possa ter uma evolução boa. Mas se tiver já em estado grave, vai também, né, doutor? Certamente, mas ainda vai precisar. Né? Isso, não pode deixar, não é? Eu conversei com o doutor Rodolfo Duris Campos, ele é psiquiatra, e nós falamos sobre transtornos alimentares. Vamos ter aí um pouquinho sobre esse assunto no Diário da Manhã de domingo, na coluna Boa Vida, e daqui a pouco eu recebo Berta Elias, psicóloga, para falar sobre autoestima. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. A Boa Vida é patrocinado pelo CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, que é uma clínica de implantodontistas maravilhosa. Você deve ir lá caso você tenha alguma falha, caso você esteja precisando trocar as velhas próteses pelos implantes, enfim. Ali é um lugar bacana. O programa Boa Vida também é patrocinado pelo Laboratório Núcleo e pelo Hospital Unique, que tem o melhor centro cirúrgico de um hospital que se possa imaginar de um hospital aqui em Goiânia, disparado, com tecnologia e o pessoal preparadíssimo. É alta infraestrutura e alta capacitação profissional ali no pessoal da Unique. Além disso, o Centro de Estética Unique tem aparelhagem de ponta para você fazer os seus tratamentos estéticos e que resolvem mesmo, né?
O CO2 fracionado é um maravilhoso, eu adorei esse tratamento, todo mundo sabe que eu fiz aqui, vou fazer outra sessão agora em março. Então tá certo, agora nós vamos falar com o Berta Elias sobre autoestima. A autoestima é tão importante na vida da gente, tão importante, que muitas vezes a gente precisa até, caso a gente não tenha uma boa autoestima, a gente precisa até, de repente, recorrer a algumas estratégias, a alguns exercícios para poder, né, ir trazendo você para o eixo, para trabalhar a autoestima. Então, por isso que Berta está aqui. Boa noite, Berta. Prazer tê-la aqui outra vez. Prazer. Vamos definir autoestima. Primeiro, depois, o que é uma boa autoestima e uma baixa autoestima? Então, a autoestima é uma percepção subjetiva que a pessoa tem de si mesma, negativa ou positiva em algum grau. Ela envolve, a autoestima é um termo extremamente genérico, amplo, né? Envolve crenças, então um pensamento que a pessoa tem dela mesma, do tipo, eu consigo, eu faço, eu sou capaz, né? Envolve uma emoção, um afeto, né? Então eu me sinto humilhado, orgulhoso, eu me sinto bem, eu me sinto mal em determinadas situações, e envolve um comportamento que diz respeito a uma atitude mesmo, associada a essas crenças e a esse sentimento. Deixa eu te perguntar uma coisa. A autoestima, ela nasce com a pessoa já com tendências a ser boa ou ser ruim, ou ela vai sendo construída ao longo do tempo, quando a pessoa vai crescendo? Então vamos fazer uma diferenciação aí. A autoestima ela vai sendo construída ao longo do tempo, em especial nas primeiras relações que a criança estabelece com as pessoas que são importantes para ela. Então, nasce todo mundo igual? Podendo ser trabalhado para mais ou para menos? Sim. Então é o meio, respeito à autoestima, o meio que está ligado, que está relacionado à construção dessa autoestima. Sim, sim. E aí, a partir dessas primeiras trocas, as pessoas vão formando ali a autoestima junto com a sua personalidade, e a pessoa vai tendo, como que não é um termo correto, mas de uma forma simplista, como que uma autoestima de base, assim, ela é mais ou menos constante, independe um pouco da situação. E a gente tem autoestima, aumento ou diminuição, dependendo das situações, que é uma coisa mais responsiva, né? É como um estado. E qual que é a melhor forma da gente construir uma autoestima num outro ser? Por exemplo, nos filhos? Então, como eu falei para vocês, começa com as primeiras trocas. A criança, ela dá muita importância, muito valor para quem ela gosta. Então, quando a mãe encoraja, então ela mostra através de elogios, de afeto, de encorajamento, de apoio, né? As pessoas mostram para a criança e vão como que moldando essa autoestima, encorajando, mesmo quando a criança fracassa, por exemplo. Então, a mãe pode dizer, olha, não foi dessa vez, mas você pode conseguir fazer melhor de uma próxima. Então, por exemplo, quando o menino mostra o boletim para o pai, tem lá 5 notas azuis, uma vermelha, e o pai vira e fala, você tirou uma vermelha, seu burro. Péssimo. Péssimo. É péssimo. É péssimo. As humilhações, em geral, elas são péssimas para a construção da autoestima. Péssimas. Então, essa história também da obesidade aí, menino, que o pai fala, mas a mãe fala, mas você está gorda, essa roupa não fica boa em você, as banhas tudo de fora. Não é bom. Péssimo, não. E eu diria até, sem querer culpar as mães, né? Sem querer fazer com que as mães e os pais se sintam... Nada de ser super sincera. Nada de ser super sincera, e os pais e as mães devem, inclusive, criar as condições para que esse tipo de coisa não aconteça. Não é? É de responsabilidade dos pais criar condições para que isso não aconteça. Então, uma criança muito pequena, ela só vai se tornar obesa porque alguém foi ao supermercado, comprou, colocou lá, ensinou ela a comer, comeu junto com ela, né? Escolheu por ela. Como é que vai surgindo a baixa autoestima ao longo da vida? Então, começa com essas primeiras trocas, com crianças
já que começa na infância, então com crianças que são desrespeitadas, que são humilhadas, que são pouco apoiadas, que são pouco encorajadas e que por contingências da vida também são expostas a poucas circunstâncias que permitem elas terem sucesso no que elas fazem. Então é como se o negócio fosse se auto-perpetuando. Né? Elas não conseguem, não são expostas às condições necessárias, não têm sucesso, o fracasso vem, a humilhação vem, a vergonha. E isso aí vai projetando essas pessoas cada vez mais? Cada vez mais, esse seria o pior cenário, né? Com autoestima cada vez mais baixa. E o que isso pode resultar? Então, são pessoas, em geral, são pessoas mais inseguras, são pessoas mais mal-humoradas, são pessoas mais violentas, sobretudo aquelas que foram vítimas de humilhação e maus tratos, por exemplo. Não é? Então, elas tendem a ser também pouco respeitosas com os outros. Então, são adultos mais violentos quando contrariados, mais agressivos, eventualmente mais impulsivos, mais descontentes. Algumas pessoas, assim, é nítido quando você vê uma pessoa positiva e você vê uma pessoa negativa. Tem gente que fala, ó Deus, ó azar, tudo acontece comigo. E outra pessoa não, ela até cai, mas levanta e tem consciência de que as quedas, os caminhos tortuosos fazem parte da vida. Às vezes até numa mesma família, um irmão de um jeito, outro irmão de outro jeito. Como é que os pais devem agir nesse caso? E quando é que há necessidade de uma ajuda, né? Uma ajuda psicológica, um tratamento psiquiátrico? Então, a autoestima, ela passa por, eu falei que é um termo genérico, então ela passa por aceitação, autoaceitação. Então, aceitar-se significa conviver com seus erros, com seus acertos, com seus fracassos, com os pontos fortes, pontos negativos de você mesma, né? Então, passa por aceitação e passa por autoconfiança. É se sentir capaz de empreender alguma coisa, é se sentir capaz de fazer alguma coisa, né? Então, tem que ter esses dois componentes. Então, eu acho, como é que os pais podem fazer? Primeiro, mostrando para a criança os pontos fortes e fracos que ela tem, né? Que a criança tem. Então, ela pode fracassar, não tem problema ela fracassar. E, eventualmente, em muitos momentos, ela não vai se sentir a melhor pessoa. Mas, ainda assim, nós, pais, estamos do seu lado, estamos te apoiando. Você pode fazer melhor em outra área da sua vida, né? Então, é sempre colocando o de bom e o de ruim que ela tem, que ela pode fazer, que ela pode melhorar. Entendi. Aí vai para a idade adulta, os pais não ajudaram e ela foi com toda essa insegurança para a idade adulta. É hora dela mesma, de repente, tomar uma atitude. Então, eu queria que, de repente, você pudesse nos dar alguns exercícios para a própria pessoa, seja ela muito tímida, essa pessoa que não tem coragem de se manifestar, essa pessoa totalmente introspectiva, muitas vezes perde o bonde, né, que está passando ali na porta por falta de coragem, por medo. Vamos falar um pouquinho das características dessa pessoa quando ela se torna adulta e quais seriam alguns exercícios que ela, de repente, pudessem ajudá-la a ter um pouco mais de motivação. Então, as características. Normalmente, vejo que a gente fala em termos de probabilidade, não é 100%. E tem crianças que receberam esse tratamento na infância que não necessariamente vão ter uma autoestima tão baixa assim, né? Mas é provável, é uma questão de probabilidade, que vão ser pessoas inseguras, indecisas, negativistas, que tendem ao negativismo, que tendem a não enxergar os pontos bons da sua vida. Então, a vida está ruim num aspecto, mas tem uma porção de outras coisas boas acontecendo e essas pessoas não conseguem ver, desenvolvendo atitudes que acabam por afastá-la das outras pessoas, porque ela também fica chata, fica negativa, fica muito exigente, né, com as outras pessoas, né? São pessoas que, na maioria das vezes, tendem a ser perfeccionistas. Com elas querem fazer a coisa muito bem, muito, né? Ou ter uma imagem muito
assim, querem ser magras demais, ou bonitas demais, ou tá sempre bem, com o cabelo bem, tá? Então, esses seriam alguns Elas sofrem exemplos. por qualquer motivo? Sofrem por qualquer motivo. Como é que a gente sai desse buraco? Então, se exercitar é a melhor, eu falo que é que nem musculação. Se você quer ter um corpo bonito, você tem que fazer exercício. E isso é programado, né, ao longo de um certo tempo. Não é de um dia para o outro. Não é. Então, eu acho que se exercitar é a melhor dica. E o que envolve esse exercício? A primeira coisa é se conhecer. Então, é saber como é que você é, como é que você pensa, quais são as suas necessidades, né? Os seus limites, e saber expressar isso para as outras pessoas. Então, tem pessoas que não conhecem os seus limites e não conseguem se comunicar adequadamente. Esses cursinhos aí que tem para a pessoa aprender a falar, para a pessoa perder o medo, você acha que eles são válidos? Acho que eles são válidos, sobretudo se for uma coisa mais superficial, não é? Eu acho que eles são mais pontual na vida da pessoa, eu acho que eles são válidos, sim. Agora, o exercício, os cursinhos, os livros de autoajuda, a própria psicoterapia, né? A psicoterapia está aí para isso também. Como é que é uma sessão de psicoterapia para esse tipo de problema? Não envolve medicamento, é só realmente a terapia comportamental. Só. Então, a primeira coisa, a gente analisa as circunstâncias, analisa a vida dessa pessoa no momento presente, para desenvolver os objetivos da terapia. Não é? Então, para ela se conhecer, para ela saber o que é que rege os seus comportamentos, a sua insegurança, por exemplo. A gente precisa ir para um pequeno intervalo, mas é rapidinho. Na volta, eu queria falar para essas pessoas que, de repente, estão casadas, em que o marido vira e fala: você é uma gorda, uma feia, uma frígida, enfim, rotula essa pessoa. Ou então, ela fala para ele: você é um fracassado, não traz dinheiro para casa, seu barrigudo, bêbado, etc. Daqui a pouco vamos falar para essas pessoas, tá? Até já. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. Estamos falando sobre autoestima com a psicóloga Berta Elias. E o que você diria, Berta, para esses casais que se ofendem? Às vezes, um ofende o outro. É o dominado com o dominante. Não, é o dominador e o dominado. Né? Um apontando, colocando defeitos no outro, seja mulher com homem ou homem e mulher. E que eles vão passando anos e anos e anos nessa troca de amabilidades, até a pessoa se afogar num mar de tristeza, de baixa autoestima. É preciso entender primeiro o que é que mantém um casal junto, funcionando desse jeito. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Compreender por que é que há alguém que se submete a esse tipo de tratamento e por que é que tem um outro que trata desse jeito. Esses motivos vão aparecer numa terapia, numa análise. E aí tem que ser uma terapia de casal? Se o outro não topa? Se o outro não topa, uma terapia individual está de bom tamanho, pelo menos um dos dois vai colocar um limite nessa história, não é? É porque tem pessoas que elas têm que ser comandadas o tempo inteiro, elas não têm atitude. Né? Bom, se elas desejam ser comandadas, é outra coisa. Né? Agora, se esse comando vem e essa falta de atitude vem e ela se submete àquilo ali sem saber direito, sem compreender, sem colocar os seus limites, sem dizer, porque veja que cabe a nós dizer como é que nós queremos ser tratados, sinalizar isso. E nós não nascemos sabendo fazer essa sinalização, não é? Então, a pessoa às vezes precisa de aprender. Mas aprende.
Aprende, as psicoterapias estão aí para isso, as psicoterapias individuais. E assim, o que não dá é para você ir postergando essa situação difícil, né? Mesmo que você tenha entrado na idade adulta já sofrendo de baixa autoestima, é preciso tomar uma atitude. Tem saída. Tem saída. Tem saída, né? Tem. Agora, um outro problema, só porque, por curiosidade minha também, que eu gostaria de saber, uma situação que está ocorrendo com determinada pessoa e que eu coloco essa discussão aqui em tona, porque eu acredito que tenham outras pessoas também. Um trauma que alguém tenha sofrido recentemente com a morte de outro, e a partir daí ela está desenvolvendo o começo de medos. O medo de morrer, medo de sair na rua, medo de ser assaltado, medo de bater o carro. São sinais que estão surgindo agora. Então eu te pergunto, o que fazer exatamente agora, no comecinho, para reverter essa situação? O medo é uma palavra ampla, assim, a gente precisaria saber exatamente o que é que está acontecendo. Então, o que é assim? Se essa pessoa evita de sair, se ela evita de ter contato com outras. Não, ela não evita. Ela está saindo, mas ela está passando medo. E eu diria que para ela enfrentar os seus medos, de uma forma simplista, para ela enfrentar os medos, para ela conferir se realmente o que ela teme é possível de acontecer. Nesse enfrentamento, a pessoa pode fazer um teste. Será que isso que eu temo é realmente possível de acontecer? Aconteceu, eu saí hoje à noite, eu não queria sair, eu saí, aconteceu o que eu temia. Fazer um confrontamento da realidade. Fazer um confrontamento da realidade, validar, verificar as suas concepções, né, as crenças que ela vai estabelecendo de que vai ser ruim, vai ser doloroso, vai ser desagradável. Então ela pode chegar e se perguntar, foi realmente ruim, doloroso, desagradável? Que evidências eu tenho do que eu temia realmente aconteceu? Então, é tomar consciência da situação e do que está à sua volta. A conscientização. É tomar consciência, testar, não é? Enfrentar e confrontar esses pensamentos. E em que a psicoterapia, de repente, você acha que pode ajudar essa pessoa, que ela deve procurar A psicoterapia existem várias formas de psicoterapia, não é? Mas uma delas que eu posso falar, ela pode, por exemplo, analisar essas situações que a pessoa teme, por exemplo, não é? Verifica por que é que ela teme essas situações, programar a exposição a algumas situações onde ela pode desconfirmar esse temor. Como que é isso? Por exemplo, se você teme ir a uma festa hoje à noite porque acha que todos os seus amigos vão estar lá, você está sempre mal arrumada, ninguém olha para você, você é malquisto. E aí a gente programa uma situação desse tipo. Ela vai desse jeito? Ela vai pensando tudo isso e se perguntando que evidências, por exemplo, eu tenho, o que é que está acontecendo, lá no momento da festinha, o que é que está acontecendo, que evidências eu tenho, por que eu estou pensando isso? As pessoas realmente estão olhando para mim? Esse tipo de pensamento de que eu sou malquista é a única alternativa que eu tenho. E aí a pessoa vai tirando daquela realidade, daquele fato vivido, as evidências que comprovem ou não o que ela está temendo. Né? Normalmente, quando isso é um pouco disfuncional, essas evidências não comprovam o que ela está vivendo. E assim, normalmente quando uma pessoa fala, eu sou tímida, não consigo ir, melhor então que você force a barra, que você vá. Se eu não consigo falar, force a barra para falar. Só que... Falar, às vezes, é muito difícil, né? Você falar a verdade, você ser transparente é muito difícil. Só que nós precisamos ter garantias de que aquela pessoa, de fato, tem essa habilidade pessoal. Porque ela está perturbada, né? Mas às vezes ela tem... Uma coisa é o que ela teme e os seus pensamentos. A outra coisa é se ela tem ou não habilidade, se ela tem repertório para enfrentar aquela situação. Então, às vezes a pessoa não fala porque ela não sabe o que é que tem que ser dito, porque ela não tem cultura suficiente para discutir naquele ambiente, porque ela realmente não sabe o que ela tem que vestir para estar naquele lugar.
Então, a gente tem, aí é um treino mais específico. Ela tem que ter a habilidade pessoal para enfrentar aquela situação. Talvez também uma situação que eu observei recentemente. Recentemente eu vi uma secretária de um vizinho brigando com o filho da patroa. A patroa sai o dia inteiro, a secretária fica, a babá fica e eu percebi que colocando medo, por exemplo, a coruja tinha medo, o menino ficou passando medo no menino, entendeu? O que você acha dessas situações? O que pode acontecer com uma criança que de repente fica de castigo no escuro, que é submetida a situações em que ela tem medo, como castigo? Esse tipo de castigo é péssimo, ele não deve ser utilizado, embora ele possa até parecer efetivo, eficiente, porque a criança sossega naquela hora. Né? A criança com medo, ela faz o que o adulto quer que ela deseja que ela faça. Então, isso pode até ser eficiente a curto prazo, mas isso, de fato, a longo prazo, empregado várias vezes, isso gera efeitos colaterais importantes. Que pode levar a uma baixa autoestima? Sem dúvida. Sem dúvida, um temor futuro. A pessoa que sabe que a ameaça vem sem necessariamente ela saber o momento, o porquê, não é? Então, isso, sem dúvida, pode comprometer o desenvolvimento da sua autoestima. Então, um recado final. Bom, eu acho que o que eu posso dizer é que na base de toda mudança tem que ter autoestima, não é? E na base de toda autoestima tem que ter conhecimento, tem que ter vontade. Então, que as pessoas se conheçam e sejam felizes. Tá bom. Berta Elias, psicóloga, a gente falou sobre baixa autoestima, sobre autoestima e sobre medos. Obrigada. E eu quero agradecer aos amigos do Facebook, a gente está com quase 5 mil amigos. Parece que tem um limite aí até 5 mil, não sei, amanhã eu tenho que conversar com o pessoal da Inovast, que é a empresa que cuida do meu site, do nosso blog. Mas, assim, pedir para você que essa interação pela internet, pelas redes sociais, eu tenho achado cada dia mais interessante, estou começando a me envolver com isso. Né? Eu quero agradecer a todos os amigos que entram lá. Eu quero pedir sugestões de pauta através do Facebook, tá? Sugestões de assunto. Preciso que vocês me contem casos, até para eu nortear o programa aqui, que vocês façam perguntas. A revista Boa Vida, que está sendo lançada agora, depois do Carnaval, agora, a gente nessa semana finaliza, muito provavelmente até o final da semana que vem, essa revista já está em circulação, vai estar na forma de... Você vai ganhar, serão 10 mil exemplares. Um vai estar na sua mão, mas caso não esteja, você pode também acompanhar essa revista pela internet, através do nosso site, através do nosso blog. E é isso, domingo a coluna Boa Vida está lá no Diário da Manhã, no segundo caderno, depois no caderno DM Revista, e a gente cada vez mais juntinho. Combinado? Obrigada pela sua participação. A partir dessa semana aí, pega mais leve, tome mais água, se cuide, trabalhe sua autoestima. Se alguém falar seu burro, sua feia, seu gordo, seu bêbado, seu isso, seu aquilo, não acredite. Basta olhar, você tem um espelho, né? Você tem um espelho. E essa questão de ser generoso com a gente mesmo é um exercício, não é, Berta? A gente pode ser cada vez mais generoso com a gente mesmo. A gente pode errar. Claro. Né? Muitas vezes. O bom é você errar e recuperar o seu erro. O difícil é você errar e não dar mais tempo, né? Sem dúvida. Então tá bom. Beijo pra você, até a próxima semana com mais um programa inédito aqui no seu Boa Vida. Até lá! Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima.
Agora você vai ver um hospital como você nunca viu. Conforto e requinte como você nunca viu. Tecnologia e segurança como você nunca viu. Equipes médicas e estéticas como você nunca viu. Unique. Agora você pode ver. Hospital Unique. Conceito máximo em hospital. Programa Boa Vida. Oferecimento. Laboratório Núcleo. Cuidando de você. 3223-5000. CBI. Centro Brasileiro de Implantodontia. Hospital Unique. Um novo conceito em hospital em Goiânia.